Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Pop Enem, que a gente está pensando se vai continuar assim, né? Podcast do Pop Enem, você vai participar da escolha desse nome. Mas hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Trata-se de um cara que é formado em tecnologia da informação, que mais? Gestão de empresas. O cara é ator também? Ator. Fez teatro. Meu Deus do céu, não vou te dizer o nome, só depois da vinheta. Roda a vinheta. Esse podcast é um oferecimento do Colégio PNR, o mais novo colégio de ponta aqui de São José dos Campos. Então, não perca tempo, entre nas redes sociais e faça já a sua matrícula. Colégio PNR, né, Ismael? É isso aí. Vamos para cima. Estamos, então, aqui com um grande convidado que eu não disse ainda, mas trata-se de um cara formado em tecnologia da informação, trabalha diretamente com inteligência artificial, formado em gestão empresarial e ator. Que loucura, de que a gente está falando? Estamos falando, é claro, do nosso querido Alexander Marra. Obrigado. Salve de palmas. Muito obrigado, Alex, por ter topado participar aqui do podcast do Pop Enem e compartilhar conosco a sua expertise, toda a sua experiência, né? Agora, a gente estava comentando aqui nos bastidores, a gente faz um esquenta aqui, tá? Sobre os assuntos que a gente vai tratar. Inteligência artificial é um negócio que deixa a gente um pouquinho intrigado, né? E todo mundo tem aquela ideia de que é uma coisa muito nova. E a gente pode ter essa ideia mesmo de que é uma coisa nova. Pensa, eu tenho 40 anos quase, sou de 1985. Existe desde quando essa ideia de inteligência artificial? Bem, pra cá. Qualquer um, fala para nós aqui, relaxa. Não, tranquilo. Inteligência artificial, ela existe desde que foram feitos os primeiros análise de computação, análise de sistemas, né? Na verdade, a ideia dela veio desde a década de 60. 60? Né? 1960. Cara, que geração do meu pai, então já convivia com essa realidade de inteligência. Quase a minha também, né? Caraca, meu. Porque eu sou de 70. Olha só. Mas assim, veio desde 1960 e não é uma coisa nova, né? Várias redes neurais já existem há muito tempo, né, no estudo da ciência da computação. E até estava falando para vocês há pouco sobre um jogo de 1983 da Compile para a linha MSX. Quem é MSXero vai saber. MSX, né? é um modelo de game ou de computador? De computador. Certo. Computador de 8 bits. Caraca, eu acho que eu sou da época do... Você já deve XT é o quê? Não, XT já é 16 bits. O que é isso, hein? Eu dobro. Minha época era boa. Depois a gente conversa sobre isso daí. O pessoal da comunidade vai ficar meio revoltado com falar que o XT é melhor, mas tudo bem. Bom, eu não sou autoridade no assunto, se você fala, eu acredito. Não, tranquilo. E aí lançaram um jogo chamado Zanac AI, né? O jogo se adaptava à sua forma de jogar. Ele ficava mais difícil, ele trazia mais inimigos, deixava a tela um pouco mais rápida, a entrada de inimigos, de acordo com como você jogava. Se você pegava um tipo de arma diferente, né? Se você tinha uma velocidade de matar os inimigos de uma forma muito mais rápida, ele começava a jogar mais inimigos na tela e cada vez mais difícil, né? Mas assim, se eu tivesse esse mesmo jogo, a máquina jogaria diferente comigo? Jogaria em comparação diferente. a você? Exatamente. Caraca, isso em 1983. 83. Quer dizer, o negócio tá com a gente faz tempo já, né, Ismael? Sim. Caramba, né? Não é um negócio novo, então. Não é um negócio novo. E também não é só dessa máquina também, né? Existiram vários outros softwares que foram feitos com a parte de rede neurais, né? Que rede neural é assim, você tem uma entrada, você tem um peso para cada decisão e uma saída específica para aquele peso, né? E isso aí tudo é matemático, né? Antes a gente não tinha uma capacidade computacional para definir o que a gente tem hoje, né? Para decidir a linguagem como a gente tem hoje. Daqui a pouco a gente já até fala sobre isso. Tô quase lá já. A galera vai querer saber disso. Mas você tem, por exemplo, você pode calcular, você tem uma entrada do tipo A, você tem diferentes pesos para esse tipo de entrada, né? Esses pesos eles vão definir uma árvore de decisão que é diferente daquela que está esperada da lógica simplesmente 0 ou 1. Certo. Né? Então, você tem essa árvore que pode ser colocada em redes neurais. Quer dizer, então o que mudou da inteligência artificial de 1983 para cá
foi a quantidade de possíveis decisões que ele tomava. Exatamente. Basicamente isso aí. Quantidade e quantidade de dados que ele pode processar também, Certo. né? Quer dizer, a rapidez com que ele te responde. Exato. Alex, eu vou passar para esse assunto. Se for o caso, a gente volta, tá, Ismael? Mas o nosso aluno vai se identificar com essa questão que eu vou trazer para você. Eu sou professor de produção de texto também, Alex. Uhum. E a pergunta que a gente mais ouve enquanto professor de linguagens, de produção textual, e o Ismael vai concordar, porque ele é proprietário aí de uma escola, ele escuta muito dos alunos. Professor, eu quero produzir um texto, mas como é que eu começo? E aí você não pode dizer, aí você tem que começar a usar da sua humanidade para tentar explicar para ele como é que começa. Ó, não tem receita pronta. Uhum. Quando você vai chegar na cremosa lá, você vai dar um xalalaco, por quê? Você vai anotar aqui uma receitinha de bolo que seu pai te passa, que ele usou com a sua mãe e que seu avô usou com a sua avó. Não tem como. Então, você tem que colocar para fora a sua humanidade, o seu processo criativo tem que funcionar. Uhum. De qualquer maneira, ele demora um pouquinho para descobrir estratégias para começar um texto. Exato. Só que se você pega um prompt, coloca nesse prompt toda a proposta de redação, você coloca mais ou menos o assunto do texto motivador e fala que é para começar de uma maneira criativa e humana. Você dá um enter em questão de milésimos de segundo, a resposta aparece. Sim. E isso representa um avanço para a humanidade, você entende? Porque o homem conseguiu criar um negócio fenomenal. Ao mesmo tempo, a gente tem ali uma bengala que pode preocupar, né? A gente pode deixar de desenvolver outras habilidades. Como é que você vê isso? Você vê com bons olhos, pô, o homem foi capaz de criar ou não? É perigoso porque o homem pode acabar se tornando dependente disso. Como que você vê essa história? Olha, isso daí é uma pergunta muito legal, porque hoje a gente vê que muita gente está usando isso como muleta, né? De apoio, de retirar a criatividade ou deixar somente para que IA faça, Uhum. né? Uma coisa que eu gosto de falar, e falo isso em todos os grupos que eu converso, é que a IA é um grande compêndio de informação, né? Ela é como se fosse uma biblioteca em que você Sim. já tem tudo indexado ali dentro e que você pergunta e ela responde. É a nossa quimera invertida, Uhum. né? Você não tem a quimera dos contos egípcios, né? Coisa e Sim. tal, que você entrava, eles faziam uma pergunta, se você errasse, você era devorado. Sim. A IA é ao contrário. Você faz a pergunta certa para te dar a resposta. Porque se você fizer a pergunta errada, ela te devora. Entendeu? Meu Deus. Então, essa é porque ela te devora por quê? Porque ela vai devolver para você um texto que pode ter alucinações, que pode não corresponder à realidade, né? Porque você não fez a pergunta certa. E isso é muito importante, né? E aí que está o pulo do gato. Porque por ser uma grande biblioteca de informações, é diferente. E tem um vídeo que eu achei que foi sensacional, do Ponto em Comum, falando, vídeo da semana passada que ele saiu, sobre a informação diferente de conhecimento, né? Uma coisa é informação. A IA é um compêndio enorme de informação que mimetiza o ser humano, né? Na conversa. Ele conversa com você, ele te expõe uma situação bem parecida como se a gente estivesse conversando naturalmente, né, com o ser humano, inclusive até com voz, vídeo agora também, né? Mas você tem por trás uma IA, uma rede neural que está ali pegando estatisticamente as informações que você lançou como uma pergunta, verificando qual a probabilidade daquelas questões serem determinísticas ou não, né? E dando um caminho que pode ser aquilo que você procure, né? Então é isso que ele vai trabalhar. Como nossa psique, né, humana, ele é muito previsível, né, e a gente trabalha muito com a parte de procurar padrões, ela também usa isso. Então, por isso que a gente tem muita identificação e chega na identificação de quase achar que é realmente um ser humano quando você conversa com o IA. É verdade, ele vira nosso parceiro de negócio ali, né? Porque Uhum. você às vezes está com dificuldade de chegar a alguma conclusão e você compartilha alguns dados. É Exato. surpreendente, o negócio é assustador. Uhum. Quando eu tive contato pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei assustado. Sim. Falei, gente, onde que vai parar esse negócio?
Isso faz o quê? O primeiro contato que você teve faz o quê? Um ano? Por aí, faz um ano. Ou até menos, E né? foi no contexto de sala de aula e eu procuro, de todas as maneiras, não me prender a isso pelo fato de eu ter me assustado logo com o primeiro contato, Uhum. né? Porque você vai planejar uma aula, ele é um elemento super útil, né? Exato. Você vai construir uma questão, ele é um elemento muito útil também. Uhum. Só que é necessário que você passe lá o pente fino. Um exemplo, teve uma vez que eu fui testar se ele sabia fazer um resumo de um livro. E eu vi que ele trocou nome de personagens. Sim. Então, às vezes, o nome do personagem Arthurzinho, ele coloca Bruninho. Eu não sei o porquê que isso acontece. Uhum. Tem alguma explicação para isso ou não? Tem sim. Na verdade, é como eu falei, ele está fazendo uma análise estatística de probabilidades, Uhum. né? E nessa análise estatística ele vai alucinar, né? Isso aí chama-se alucinação, né? De uma IA, em colocando para você, por exemplo, palavras que são similares, né? Pode ser nome próprio. Agora Aham. eles estão melhores identificando, porque antes eles tinham palavras, eram palavras, não tinham classificação. Agora a gente tem algumas melhorias, por exemplo, nos novos modelos de IA que tem agora, Claude 3.7, OpenAI, que vai chegar ao 5 agora, Uhum. né? E também, por exemplo, o DeepSeek também, que é uma outra que é chinesa, que é boa pra caramba, né? Eles têm uma outra contextualização de sentido, né? Não só de palavra, né? Qual a próxima palavra de uma frase X que vai chegar logo na sequência. Não, você tem um sentido daquela sentença e já tem uma classificação de verbo, advérbio Quer dizer, ele já sabe todo esse funcionamento é, sintático da parada, ele já domina. já domina, né? Já domina. Mas ainda assim é matemático. É porque a gente discute muito sobre isso, né, Ismael? Que a sintaxe, né, a análise sintática, é a parte lógica da língua. Uhum. E é justamente por isso que as pessoas de engenharia, como é o próprio Ismael, se interessam mais pela parte de análise sintática do que por, é, sei lá, produção textual Sim. ou análise literária, Uhum. literatura comparada, embora ele seja um leitor voraz, que eu conheço ele. E Mas, escritor também. e escritor, inclusive a gente ia falar sobre isso, E né? ator Sim. também. Logo, hã? E ator Ator, também. E claro, ator ator. também, porque, gente, ele conhece ele, não é dos ambientes educacionais, do Não, ambiente de nada disso, gestão, nada disso. é dos palcos desse Brasil. É dos Palcos por palcos. afora. Enfim, quer fazer uma pergunta, Ismael? Não, por enquanto não, pode Vamos seguir. lá. Mas então vamos voltar aqui. Como é que você define a inteligência artificial? Na visão do Alex Marra, inteligência artificial é? Uma forma, é um dos ápices da humanidade e uma forma da gente poder expressar ou se expressar melhor, né? Baseado em os ombros de gigantes que a gente teve anteriormente, né? Perfeito. Todo o conhecimento que a humanidade reuniu até agora, ela está na IA. E a gente pode criar novos conhecimentos com isso. Lá está cheio de informação, mas o conhecimento vem da junção da informação, o sentimento e de ideias separadas. Aí você tem novos conhecimentos. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, antes de entrar, posso olhar para essa câmera aqui, Fernandão? Galera, se você não sabe como juntar o seu conhecimento, a sua vontade e as informações necessárias para arrasar já no próximo Enem, a gente pode ajudar você com um material completo, pensado para você, com mais de 400 aulas gravadas, as últimas 8 edições do Enem completamente gabaritadas, questões produzidas e comentadas por esses professores. Nós temos um material que pode, de fato, fazer você virar uma máquina de passar no Enem, e a gente não está falando de inteligência artificial. A gente quer investir em você por um valor super acessível. Clique em algum lugar aqui na descrição desse vídeo, você vai ser encaminhado para a nossa landing page, né? Que tem toda a informação de que você precisa. Vem para a faculdade dos seus sonhos, vem com o Pop Enem. Maravilha, Alexander. deixa eu mandar uma. Opa, manda lá Vou mandar então. uma. Alex, me fala um pouco, cara, como que esse aluno hoje, de 15, 16, 17 anos, pode utilizar tudo que existe no mundo, né, tecnológico para desenvolver um aprendizado mais eficiente, mais eficaz? Por onde que esse cara começa hoje? Que ferramentas são boas? Como que ele pode adaptar as inteligências artificiais para que ele possa melhorar o aprendizado, aprender mais e aprender suficientemente para poder passar no vestibular, como o Enem, por exemplo? Perfeito. Bem, a leitura, né, é um ótimo início, né? Porque você tem que passar tudo que você vai colocar na IA, né, tem que passar para o seu senso crítico, Ok? certo? Então,
você faz uma pergunta e você vai ler a resposta. Não adianta você só fazer a pergunta e copiar. Estruturar bem o seu pensamento, né? Especialmente da forma que você queira fazer uma pergunta que seja clara e objetiva, colocar também no prompt quais são as respostas esperadas, não a resposta certa, mas as respostas, o estilo de resposta que você espera, né? E qual o estilo de saída que você também está esperando. Então você tem, por exemplo, você tem um prompt inicial, vamos colocar um contexto, Certo. né, nesse caso. Biologia. Você é um cientista, né, que estuda biologia, né, há 10 anos. Já é especialista na sua área. E aí você tem um desafio de encontrar, por exemplo, a divisão celular. Como é que acontece a divisão celular? Né? Aí você colocou esse seu prompt inicial. Segunda parte do prompt, né? Você separa, né? Então você tem instrução inicial, separa, segunda parte do prompt. Como é que funciona? O que são as mitocôndrias? Como é que eles fazem a divisão celular? Né? Dá as pistas de como ele vai seguir. E a terceira parte, a saída. Né? Explique como se eu fosse uma criança de 6 anos sobre este assunto, né? E para que eu possa entender e detalhar mais sobre o assunto. Informe as fontes e procure somente resultados reais. Uau! Quer dizer, você consegue estudar coisas complexas Exato. de maneira pormenorizada. Fantástico. Maravilha. E o que você espera de uma resposta dessa? O que a gente pode esperar? Ela vai te dar uma resposta categorizada, né? Explicada com a mimetização de um cientista, né? Complexa, de maneira complexa. De maneira mais facilitada, porque no Certo. final a saída eu pedi para que ele explique como se fosse uma criança de 6 Ah, anos. tá. Eu achei que tinha dividido. Primeiro explicava de maneira complexa Não. para depois mostrar a Não, maneira. é assim, o mesmo prompt em 3 etapas. Entendi. Né? Você tem uma etapa, você coloca a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Perfeito. E você escreve essas etapas para a IA entender. Aham. Por quê? O que você está fazendo para ela? Você está dando contexto. Né? É uma coisa que geralmente a gente não faz nem com a gente, com a gente mesmo, né? Dar É contexto verdade. para as coisas. Né? Sim. De repente você fala, o que o cara está falando, pelo amor de Deus? A IA vai fazer a mesma coisa, ela vai inventar alguma coisa se você simplesmente falar, me dê um texto sobre biologia. Vai falar um monte de E coisa. aí? Né? Não vai Sim. ter jeito. É que nem a tia da biblioteca, né? Quando a gente queria fazer trabalho, antes de existir internet, lembra? Sim. A professora de ciências falava, tem que fazer um trabalho sobre sapo. Uhum. Aí você chegava na tia da biblioteca, eu tenho que fazer um trabalho sobre sapo. Ela pegava todos os livros de biologia que tinha lá, fazia uma pilha na tua frente e falava, bom trabalho. Esse era o trabalho. Não, e aí você tinha que Você se tinha que ler. lascar fazendo, buscando a página do sapo lá para poder fazer o trabalho. Doía Hoje a em mão. dia... Sim, mas aí caramba. pegando esse gancho que você acabou de colocar, ilustrando bem aí, justamente pelo fato do trabalho ser esse, é que a inteligência humana estava sendo desenvolvida. Com certeza. Havia uma complexidade muito maior em filtrar esses dados dos livros que a diretora, enfim, coordenadora, colocou, a bibliotecária colocou, e a partir do momento que você vai garimpar ali, buscar informação, a ilustração melhor, o melhor texto, o desenvolvimento da mente, o aprendizado estava justamente nesse processo de aprendizado. Uhum. Como o Alex acabou de colocar, o processo de aprendizado agora via inteligência artificial, ele é saber fazer a pergunta correta, Exato. ou seja, a partir do princípio que você já tem uma noção do que você quer descobrir. E então formar esse prompt da melhor forma possível para que obtenha-se uma resposta coerente com aquilo que se espera. Uhum. Então não basta simplesmente ir buscar uma resposta, você precisa ter a premissa correta, é isso que você está colocando. Exatamente isso. Perfeito. A IA, se for bem utilizada, ela vai desenvolver muito o senso crítico. O senso de perguntas. Isso é né? legal, hein? Isso é legal. Né? Porque nós hoje temos muitas coisas que já são o que são. Né? Estão nos livros, é o que é. Né? Mas, como eu coloquei agora há pouco, né? Você tem uma diferença entre informação e conhecimento. Nós temos livros, todos os livros são informação. Você só adquire o conhecimento se você começar a lê-los. Uhum. Se uma IA já tem aquela informação ali dentro, ela consegue sintetizar ela para você, então você vai começar a ter um conhecimento mais rápido.
certo? Você começa a ter... Só que para você ter esse conhecimento mais rápido, você precisa ter o seu senso crítico aguçado. Você precisa saber fazer uma pergunta para saber qual resposta você vai ter. Tá? Então, hoje a gente vive o paradigma de que nós não temos, não sabemos todas as perguntas, porque também não temos todas as respostas, Claro. né? E elas só vão surgindo conforme uma ideia que nasceu lá no século XVIII, por exemplo, agora pode ser levada a cabo porque tem tecnologia para isso, né? Meu Deus, E é juntar verdade. esses pontos, né? Claro. E quer dizer, a inteligência artificial ela nos dá a possibilidade de pensar caminhos diferentes para acessar essas respostas, De né? forma mais rápida, Muito bom. né? Sabe o que eu estava pensando? Você estava falando que a inteligência artificial pode nos ajudar a melhorar a parte da criticidade. Uhum. Enquanto ele falava isso, eu não sei porque cargas d'água. Eu sou pai de uma menina, uma criança, o Ismael também. Nossas filhas têm basicamente a mesma idade. E os nossos pais nunca souberam como lidar com a questão. Quando é que vai começar, né, a ficar de olho nos namoradinhos, que não sei o quê. Eu me preparo emocionalmente para que eu não reaja tão mal. E eu confesso para você, gente, eu já entrei no chat GPT. Falei, como eu posso reagir de maneira firme e doce com a minha filha quando ela vier atrás? E se acredita que é um ser sensível que está lá respondendo para mim. A gente às vezes custa entender Uhum. que é, de fato, uma inteligência pausada na lógica, Isso. nas Na questões estatística, matemáticas. né? Uhum. Gente do céu. E aí eu fiquei pensando, quantos anos, de repente, né? De bisavô, passou para avô, passou para pai, passou para filho, para que as palavras certas, né, chegassem até a boca do pai para que ele soubesse o que falar para um filho. Uhum. E hoje em dia a gente pode mudar a história de uma geração com poucos cliques, com um prompt adequado. Uhum. Quer dizer, a gente tem condição Claro. de fazer isso. Exato. Claro. Posso falar? Vai, vamos lá. Ô, Marra, fala um pouco pra gente, cara. Dá um overview pra gente de tudo que é possível para esse aluno explorar em relação à inteligência artificial. Um aluno hoje de 15 a 18 anos, ou de 12 a 18 anos, como é que ele pode hoje, se ele realmente quiser aprender, que tipo de caminho ele pode ter por meio da inteligência artificial e fazer uma abrangência maior em relação aos estudos? Dá um overview. O que é possível hoje? Desde gerar imagem até aprendizado com o Por texto. exemplo, vamos fazer um exemplo aqui que vai exatamente ajudar até os alunos, né, no caso do Enem, e complementar o que vocês já estão, por exemplo, colocando nas escolas, né? Você já passa toda a matéria do Enem para esses alunos, para eles treinarem os seus cálculos, fazerem as suas questões de língua portuguesa, inglês, matemática, biologia, química. Perfeito. Você pode chegar para vou colocar aqui, não estou sendo patrocinado pelo OpenAI, mas a ChatGPT é o mais comum, né? OpenAI, Ó, OpenAI, ó. Tamo aí, viu? Tamo Tamo aí. aqui no Pop Pop Enem de Enem. portas abertas. né? Mas vamos supor que ele queira colocar um prompt assim. Você é um professor universitário que está montando um teste de admissão de alunos. Ok. Segundo, efetive algumas questões que já existem no Enem Ok. para que eu responda de forma coerente. De forma coerente. Terceira, a saída deve ser de múltipla escolha e algumas dissertativas. E aí você tem no final ainda mais um item. Faça uma série de 10 perguntas e espere a resposta de cada uma delas. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a primeira pergunta e esperar você responder. Aham. A segunda Virar um pergunta, esperar bate-bola você, isso, esperar você responder. A terceira pergunta, esperar você responder. Chegou na última pergunta, você vai responder, ele vai pegar aquilo e sumarizar para você. Olha, você acertou isso, errou isso, acertou isso, e assim por diante. Muito bom. Quer dizer, Vai ser um simulado ali ao vivo. Um simulado, né? O aluno pode tirar isso daí. Simulado monitorado. E isso Uau. para escolas, cara, isso daí é fantástico, porque a gente está falando aqui de uma inteligência artificial generativa, não geral, desculpa, porque isso daí é outra coisa. Aham. É uma inteligência generativa feita pela OpenAI. Aham. Só que as escolas
podem treinar os seus próprios materiais. Aham. Colocar esses materiais dentro Perfeito, perfeito. de uma IA, né? Transformar isso daí dentro de um RAG, que é chamado, né? Que é a leitura do documento e vetorização dessas informações, e a escola pode montar dentro dela, do Aham. serviço dela, uma IA que faça questões personalizadas. Legal, legal. Eu vou falar uma outra coisa que pode acontecer Manda com que eu vou inteligência fazer artificial. uma propaganda daqui a pouco. Segura aí. Olha o que pode acontecer com a inteligência artificial. Uau, olha lá, ó. Ó, Pop em Pré-Ludog, ó. Pré-Ludog. O que é? Só faltou ali acertar nas letras, mas é isso mesmo, né? Agora a gente Aí a gente está aprendendo, né, Com o Mar? bigodinho sem vergonha, né? Ficou com o bigodinho sem vergonha. sacanagem. Eu fiquei mais bonito, cara, com o cabelão ali, ó. Pois eu tô parecendo um cantor de rap. Agora, por que ele faz esse pré-Ludog? Ele ainda não consegue escrever algumas palavras de forma correta, né? Essa versão não está conseguindo fazer isso. Mas já é Mas já possível. já tem. A última da OpenAI é que eles deram uma cortada porque estava literalmente derretendo as GPUs deles. Uau. Aí eles deram Uma tiraram o peso um diminuída, pouquinho. tiraram um pouco a Tava vibração. gerando problemas? Tava derretendo. Derretendo literalmente. Literalmente derretendo. Muito legal. Chegava a temperaturas assim que a máquina não aguentava. Isso, gente, muito legal. E a foto, eu falei pro Fernando, viu, né? Muito legal não é derreter a parada, não. Mas vamos lá, aproveitando que o Marra colocou essa questão aí, explica pra gente, ô Alex, o que tem que acontecer por trás disso que a gente está vendo aqui no nosso celular ou no computador. Qual a tecnologia, em termos de hardware, que tem que haver por trás, já que você mencionou isso, para que a gente possa ter a inteligência artificial funcionando 100%? Perfeito. Bem, essa tecnologia, ela é baseada hoje em GPUs, né? Que são as placas gráficas, né? Que o pessoal usa para jogar videogame, né? Lógico que não é somente aquela mesma placa gráfica, é um chamado cluster de máquinas gigantesco, né? O que é gigantesco? Gigantesco é gigantesco mesmo, é questão de 100 Quarteirões? mil, 200 mil máquinas, 300 mil São máquinas. quarteirões. São quarteirões enormes. Dentro de um campus, eles têm um negócio desse. Enormes. Parece que a Meta vai construir o maior data center nos Estados Unidos, que estão até fazendo uma usina de fissão nuclear para isso, Uau! para alimentar esse data center. Quer dizer, vai ter uma geração de energia própria para poder dar Só conta. para isso. Do ponto de vista geopolítico, isso seria um alvo militar, né? Numa guerra, numa questão mais militar, num âmbito mais Esse é um assunto para um outro podcast inteiro, mas... Passa a ser um alvo militar. Passa a ser um alvo... Lógico, isso daí, assim, nós vamos saber que o mundo estará na Terceira Guerra Mundial quando a gente não conseguir acessar mais os nossos celulares. Em que sentido? Quando parar todo o sinal de internet. Quando der um bug global, A gente guerra... já começou. Uma guerra, tá. um cyber-ataque. Isso. Mas continue aí explica pra gente. Mas vamos sair desse assunto aí, porque esse assunto depois é a gente outro pode falar. podcast, Vou chamar ele como professor de geografia e a gente Não, troca uma ideia. Os dois fazem aqui o podcast. A gente vai tomar um café e deixar eles aqui. Geopolítica é fogo. Mas segue aí. Como é que é? A pergunta Mas que só a você fez? gente... Complementa pra gente o que tá por trás, né? O hardware, a estrutura. Então, é uma série de computadores ligados em rede, né? Chamado cluster de computadores, né? Que eles têm um alto poder de processamento e alto poder de computação, né? Em que também tem uma quantidade obscena de comunicação, né? Chegando neles. Então, são terabits de dados. O mundo inteiro. Do mundo inteiro. Imagina, você tem o mundo inteiro acessando aquele data center, ele precisa responder. E a velocidade que ele responde. A gente não tem noção. E é muito legal, porque a gente olha para o celular, você escreve lá, que bonitinho, está escrevendo aqui, né? A gente não tem noção de quantos processadores, quantos computadores aquela informação passou para chegar na nossa mão. E quantos nós ele teve que passar, tanto por por nós de rede, cabo submarino, satélite, para você chegar ali. Então, se você pensar nessa infraestrutura toda e ver que o negócio demora 2 segundos, e você já fica impaciente porque demora 2 segundos para responder. É fantástico, gente. É fantástico. É assombroso. O negócio está a milhares de quilômetros de você para responder. Né? E isso daí também traz uma certa dependência, né?
dos países que ainda não têm uma infraestrutura de IA montada, como é o caso do Brasil. Aham. Essa semana teve um anúncio, né, que a gente vai ter uma IA, né, feita pelo governo brasileiro, né, É tudo uma mais. tendência, você acredita, os países terem as suas próprias bases de IA? Sim, sim, é uma tendência e eu acho que é Soberania necessário. nacional, como Em soberania relação nacional. à soberania nacional, você, por exemplo, você tem montar sua própria estrutura de IA para tomar decisões mais rápidas, né, com Sem base, depender de sem outras. sem depender de colocar suas informações cruciais, suas informações sigilosas do governo na mão do governo estrangeiro, Faz todo sentido. né? Claro. Não adianta você colocar, por exemplo, por isso que deu aquela briga toda da DeepSeek com a OpenAI, né? Em que até senador americano ameaçou fazer uma lei, Que treta, velho. ameaçou fazer uma lei que multasse e prendesse quem usasse a DeepSeek, né? Porque você pode realmente estar transmitindo dados A DeepSeek é de que lugar? da China, É, certo, né? certo. Transmitindo dados para serem utilizados pela China, Mas né? bem com a China ainda, né, mano? Né? Bem com a China, Bem não com a podia ser o China, Canadá, né? Tinha que né? Mas é assim, é normal, é normal os governos querem fazer uma defesa disso. Tanto é que fizeram agora um investimento maciço em IA, né? Eles têm lá mais de 500 bilhões de dólares, que, se não me engano, que eles vão investir Meu Deus. nisso, né, em IA, né? Todas as Big Techs estão se unindo para fazer esse tipo de processo. Por quê? E aí não sei se vocês perceberam o movimento que teve no mundo mês passado, quando a DeepSeek revelou sua Aham. IA, as bolsas despencaram, Sim. as bolsas americanas despencaram. E por que elas despencaram? Porque eles lançaram uma IA que é código aberto, em que o treinamento dela só gastou 6% do que a OpenAI em relação a dinheiro, em que a OpenAI gastou para O fazer OpenAI gastou 100%, ela gastou 6%, é isso? 6%. Se eu não me engano, eu não sei exatamente os números, tá? Não vou precisar agora os números, mas a OpenAI gastou alguns bilhões de dólares e eles gastaram alguns milhões de dólares. Uau. É nesse Muito, nível. muito inferior. É muito o inferior, gasto. isso. E você teve uma IA que estava com um poder de processamento de resposta equivalente. Ok? Por isso que caiu as ações da OpenAI, caiu as ações da NVIDIA. Tecnicamente, o mercado entendeu o seguinte: por que nós vamos investir nessa tecnologia que ficou muito mais cara, se tem uma outra aqui infinitamente mais barata? E que faz a mesma coisa com menos poder de processamento. Perfeito. Né? Ela é mais eficiente. Ele é mais eficaz, mais eficiente, dá um retorno muito melhor. Perfeito. Né? E aí, lógico, tirando qualquer viés político, né, que existe nessa discussão, né? Existem os players da China. A China está chegando muito forte. Muito. Muito forte em todos os setores. Eu mandei um vídeo lá no grupo, não sei se você viu, o Elon Musk falando, depois dá uma olhada. Uhum. Impressionante. Aquele vídeo é IA, tá? É IA? É IA. Caiu direitinho. Mas as informações são coerentes. As informações coerentes, mas É tudo é código IA. matemático, É IA. tudo lógico. Mas as informações são coerentes. A China está... Desmascarei o coitado daquele. Tudo isso que ele está falando aqui... Mas tudo isso que ele está falando aqui em relação ao avanço da China em relação à tecnologia é o que o vídeo estava falando. Era uma informação verdadeira, embora possa ser de fato IA. Ah, tá. No Eu não meio acredito que falou. que ele está falando, mas tudo bem. Não, aí a nossa saída é mostrar como é boa a inteligência artificial. Ele já viu o que eu fiz com ele já viu o que eu fiz com ele já. O que aconteceu? O que ele É, fez? zoeira de IA, né? Imitar a voz. Sério? Mas Sério. você pegou a voz dele? Pegou a voz. Ah, não acredito que você consegue fazer isso. Sim. Nossa, eu vou Não, mas pedir. tem um monte de inteligência para... Você cobra menos que os 3% da... Agora só, fiquei pensando... Aí ele pensando treina numa ali, ó. pergunta aqui, ô Alex. Já que o assunto principal, né, é vestibular, é Enem, o que você pode me dizer, cara, em relação a profissões do futuro? Uhum. Hoje nós temos uma sociedade que depende de advogados, de médicos, de engenheiros e tantas outras, né? Tutti quanti, a gente imagina. Agora, como vai ser o mercado de trabalho no futuro, já que as IAs, sobretudo as IAs especialistas,
vão substituir em massa, pelo que a gente tem acompanhado, Uhum. dezenas, centenas de profissionais. Como é que você entende isso? Qual é o mercado do futuro e o que de fato vai acontecer? E já fazendo uma segunda pergunta, o nosso aluno ele deve se preocupar de que maneira? Para onde que ele tem que olhar? Que profissão ele realmente pode sonhar a vir a ter nesse futuro? Isso é legal, Uhum. porque, só complementando Claro. a sua pergunta, uma das grandes inquietações do nosso aluno é por que eu vou querer cursar um ensino superior se agora é tudo inteligência artificial? Quer dizer, que outro tipo de atividade profissional dentro desse novo contexto pode se apresentar para o estudante? Bem, aí a resposta é bem simples e direta. Senso crítico, né? Nesse caso que você acabou de colocar. Uhum. Qualquer coisa que você faça e alguém fala para você que aquilo é o certo e você não procura, você está se deixando manipular, Uhum. certo? Mesma coisa, uma inteligência artificial que esteja enviesada, né? O que é o viés? Viés é aquilo, toda a parte de informação que o programador, ou os programadores, ou os donos do negócio colocam dentro de uma IA para que ela responda aquilo que eles querem. Isso é um viés, né? E se você não souber ter o senso crítico para fazer isso, você acaba sendo manipulado, Uhum. Claro. né, para isso. E aí, respondendo a tua pergunta sobre a parte de profissões, a IA ela vai realmente diminuir alguns postos de trabalho, Ok. especialmente os postos de trabalho que são muito repetitivos, né? Não os postos de trabalho criativos. Ah, mas não estou vendo aqui o estúdio Ghibli, que estão utilizando, estão fazendo Aham. desenhos, coisa e tal. Tudo bem, a IA faz, ela mimetiza, mas e a criatividade para fazer aquilo? Né? É a mesma coisa que você. E eu vou fazer um exemplo bem tosco aqui, mas é um exemplo bem claro. É a mesma coisa que você vai comprar um bolo de mercado e você vai pedir para uma confeiteira. Não porque minha esposa é uma confeiteira, mas. É outra coisa, é Né? verdade. Te amo, Eliana. Beijo. É, Momentinho do coração, isso aí. O cara é ator, pô. O cara é ator. Não, é coração para elas. Isso aí, merece. Então, você sabe que é uma diferença entre o que já está pronto, o que já vem engessado, prontinho ali para você, e uma coisa que é feita de forma manual, de uma coisa que é feita de forma artesanal. O bolo de caixinha O bolo e de o caixinha bolo da e o bolo da confeiteira. confeiteira, né? Então você sabe, você percebe a diferença pelo peso, pelo cheiro, pelo sabor, várias coisas assim. Mesma coisa são as profissões, né? Você vai ter um auxílio ao advogado muito forte, em que ele possa pegar todo um processo, em vez de ler o processo de A a Z de uma forma gigantesca, né? 2.000, Perfeito. 4.000 páginas de processo, Horas de leitura. horas de leitura, ele pode colocar numa IA para ela fazer a análise daquele processo, entendê-lo Uhum. e te dar os principais pontos de atenção, marcando Perfeito. quais páginas que ele deve observar. Perfeito. Né? Porque tem muita coisa que é juridiquês, que são coisas que Perfeito. estão Perfeito. só Mal escrito. Uhum. mal escritos, ou então estão simplesmente repetindo informações, Aham. né? E eles não são necessários no contexto geral, Perfeito. né? Porque você pode resumir alguma coisa e você perder informação, ou você pode resumir, fazer um resumo bem feito em que a informação esteja ali contida, Perfeito. né? Então a IA vai ajudar nisso. E ela vai poder também te dar um caminho. Olha, você tem este tipo de ação, né? Esse tipo de processo. Você pode seguir esta e esta linha de defesa, ou esta e esta linha de Aham. ataque. A vulnerabilidade é X, Y, Z. Exato, exato. Então, eu percebo que, de acordo com isso aqui, a lei tal não cobre. Aí são as IAs especialistas, Perfeito. né? Que são treinadas especificamente para aquilo. Perfeito. Agora você me fez pensar aqui, ô Alex, Uhum. numa extrapolação bem fantasiosa. Você acha que num futuro próximo, duas IAs podem ser advogados de clientes distintos fazendo esse confronto jurídico? Uma IA de um lado como advogado de um outro cliente aqui com uma outra IA, essas IAs entrando em contato ali com o juiz e fazendo essa relação. Você acha que isso é possível? Olha, até é possível, tá? Mas eu acho pouco provável, tá? Por quê? Porque a gente vai estar tirando o principal
de um julgamento, que é a empatia, né, o conhecimento humano sobre o sentimento. Ok? Uma coisa é você colocar, vou colocar um exemplo bem pesado até, né? Isso aqui. Uma coisa é você ter um julgamento de assassinato. Aham. Se você colocar pela lei ipsiliteris, ele vai simplesmente colocar que a pessoa matou uma pessoa Aham. por motivo fútil Ok. e está presa. Sentença tal. Sentença tal, né? Se uma IA pegar isso, ela vai fazer isso, porque está lá. Agora, qual o motivo? O que motivou ele a fazer isso? Aham. Foi legítima defesa? Não foi legítima defesa? Perfeito. Ele estava sob forte emoção? Ele não estava sob forte emoção? Né? Como é que vai ser defendido isso pelo advogado? E aí que entra também a atuação do advogado, né? A atuação literal né, do ator, do ator que o advogado Sim, é, perfeito. né? De trazer De emoção trazer ali pro emoção jogo, pro né? grupo, pro jogo, né? Não tô falando que é certo ou errado você Sim. defender alguém que matou, Sim, É um não é recurso, isso, né? é um recurso. E a IA não tem isso, né? Essa E coisa da a emoção, IA, ela tem uma mimetização dessa emoção, Aham. mas você pode quebrá-la, né? Ela não tem a nossa Sensibilidade, né? sensibilidade, o nosso Traquejo, né? traquejo, né? Pode vir a ter. Existe uma IA hoje que chama-se Sesame, né? Que eu tenho conversado com ela. Ela tem uma dicção perfeita, né? Em inglês, né? Fala muito bem, ela tem respiros, ela dá risada. Parece que você está falando com uma pessoa, Que né? louco. Mas ela é uma IA. Então você consegue pegar alguns gaps, né? Dessa IA. Então, ainda assim vai ter. Você vai ter também, por exemplo, já ouvi também em casos vou substituir os médicos. Tá, você substitui o médico na parte de análise de diagnóstico, né? Perfeito. Mas existem alguns diagnósticos que são dados, que existem, por exemplo, casos de tumores, de doenças, que foram recuperadas não por conta do diagnóstico dos medicamentos, mas por conta do amor ou da fé que a pessoa sentia pela sua cura, né? Isso é fato, isso é cientificamente Aham. colocado, né? As pessoas que sentiam que estariam curadas, junto com o tratamento, que isso não dispensa nenhum tratamento médico, né? Que elas sentiam que estavam sendo curadas, que tinham um bom humor e se tratavam com isso, vão continuar tendo esse tipo de humanização, Perfeito. né? Pat Adams, né? Uhum. Trouxe exatamente isso. Nossa, a medicina ela era completamente desumanizada e no caso, o Pat Pat Adams Adams. trouxe essa humanização da medicina, né? Então é tudo muito importante a gente saber pesar, né? Assim, a IA vai te trazer muita velocidade de diagnóstico absurda, vai saber prever com antecipação quando há a possibilidade de um câncer surgir, né? Por conta de fatores, padrões que o Aham. humano não consegue enxergar, mas a IA já está vendo ali, Perfeito. né? Que existe, né? Então isso vai ajudar muito. Mas a humanização do atendimento, né? Você ter um contato com o humano, ainda vai persistir por um tempo. Provavelmente isso aí mude, vai uns 20 anos. Eu ia perguntar justamente isso. Como é que você vê a IA daqui a uns 5, 10, 15 anos? Que hoje todo mundo muda muito rápido, né? Uhum, E aí você já emenda nessa sua resposta, isso. como é que você vê a IA daqui a uns anos? Então, porque agora estamos vendo também alguns movimentos em relação a robôs humanoides, né? Você tem a Boston Dynamics, você tem as chinesas também que estão chegando, tem a Tesla também com os robôs humanoides, né? Vou achar um pouco maior. E aí você imagina você tem também aquela, eu acho que é Sofia, o nome Aham. do robô, né? Imagina esse robô com a IA tendo uma mimetização de sentimentos, né? Tendo uma pele, Aham. né, que seja Similar. similar e lidando com você, né? Então você começa a ter já uma conexão mais humana. Não acredito que isso demore muito. Aham. Mas se eu colocar 20 anos, eu acho que até muito para que isso aconteça. Porque se a gente pegar a evolução da Boston Dynamics em relação àqueles robôs que fazem malabarismo, parkour, tudo mais, de 2017 para cá, o negócio explodiu. Daqui 20 anos vai ter os humanoides aí É rodando muito junto com a gente. capaz, é muito capaz. Com pele sintética, com, né, mais ou menos uma coisa no estilo Blade Runner,
Sim. Talvez. Homem Star Wars, bicentenário. Star Wars, Bicentenário, né? bicentenário. C-3PO. C-3PO a gente já tem mais Já ou menos tem, já isso, tem, né? sim. Que é o Atlas, né? O Atlas Sim. da OpenAI, ou também aquele robô da Tesla, Você né? tá falando de algo além, né? É algo além, é De algo, humanoide mesmo, né? algo que tem expressão, como essa Sim, robossofia, perfeito, é né? Que tem verdade. expressão facial, né? Mas ainda assim são máquinas, né? Ainda assim mimetizam linguagem de comunicação, mimetizam processos de relação humana, né? Não sei se é possível, tá? Porque aí a gente está passando por uma complexidade muito grande em relação à alma humana, né? A consciência, a filosofia, e aí também já é outro podcast, né? Que já fala sobre isso, é, que vai realmente ter sentimento, né? Ter uma conexão. Porque Aham. principalmente o que nos faz humanos é a conexão que a gente tem, de se sentir bem junto às pessoas. E no começo, com certeza, os robôs humanoides vão causar muita estranheza, vão entrar no nosso vale da estranheza grandemente. É como vocês verem um filme em que você vê, putz, essa CGI tá horrível, né? É o vale da estranheza, você caiu no vale da estranheza, porque não casou, né? E você vai cair, a gente vai cair isso daí inevitavelmente. E aí, o que vai mudar essa Exato, aceitação exato. E é o aí, tempo. né, nesse sentido de que vai haver uma estranheza, do ponto de vista emocional, sentimental, a sociedade vai ter que absorver isso e a legislação vai sofrer uma mudança gigantesca, né? Porque você vai ter Sim. que, vai ter que haver uma legislação, por exemplo, entre o que o meu robô qual é a punição pro meu robô ter invadido ali o quintal do teu robô e agredido o cachorro do teu robô? Né? Uhum. Algo do tipo. O Como é que cachorro robô do teu cachorro robô robô. do teu robô? Como é que faz? Porque vai acontecer esse tipo de coisa. Sei lá, o teu robô tava cortando a grama lá, caiu, amassou o carro do cara. Então, qual que é a legislação para isso? Uhum. É O o teu dono que vai. robô É o dono que é o vai. dono. Então, assim, a legislação vai mudar de uma Uhum. forma. A sociedade toda vai sofrer uma grande mudança, né, nesse Sim, sentido. sim, porque a gente vai estar tratando de uma coisa que até remete um pouco à escravidão, que é a propriedade Exato. sobre uma outra entidade, Sim. né? E nesse E que caso pode aí. responder, e o que é mais complexo, que pode responder muitas vezes pelo fato que foi gerado. No caso, Uhum, assim, eu estou dizendo, um robô que possa ter infringido uma lei, por uhum, exemplo, né? Você está falando em um momento, a gente ter por aí robôs do tipo humanoides. Se esse robô, por alguma razão, infringiu uma lei, Uhum. né? Ele pode, inclusive, se defender, né? Ele uhum. pode dizer, não, mas não foi bem isso, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele Imagina, o pode cara ter vai uma percepção começar. sobre aquilo. Tá, que ele vai mimetizar, né? Uhum, O vai sentimento. mimetizar. Uhum. Mas ele vai poder Mas houve um infringir, fato, houve um fato. vai infringir uma lei e vai defender com Sim, destreza. ele vai ter que falar o que aconteceu. Meu Ele vai Deus. ter um ponto de vista. E ele, por ser testemunha do fato, ele não pode ser questionado. Por exemplo, Exato. aconteceu alguma coisa, ele estava sozinho lá, né? Ele viu, ele vai dizer o que viu e vai ter que ser, de certa forma, levado a sério aquele tipo de depoimento. É complexo, cara, muito complexo. Uhum. Agora, sim, eu volto à pergunta enfatizando um pouco mais. Como esse aluno, hoje, um jovem de 17, 18 anos, pode ver essas profissões de inteligência artificial? O que dá para fazer hoje? A TI hoje é a mesma TI de 10 anos atrás? A inteligência artificial hoje abre um campo muito maior de oportunidade de trabalho e de remuneração. Como é que você entende isso hoje? Não, a inteligência artificial vai abrir outros campos de trabalho ou trabalhos que não existiam, que não existem hoje, né? Assim como hoje existem trabalhos que não existiam há 10 anos atrás, Ok? Uhum. né? Ou 15 anos atrás, por exemplo. Você hoje nós temos aqui o podcast, que é muito mais fácil do pessoal acessar a informação, né? Sim. Pelo YouTube, ou por podcast mesmo, pelo Spotify, outra Uhum. Aham. plataforma, né? Mas isso não existia antes. Você tinha que fazer um programa desse numa rádio. Aham. E contar com a audiência, com o patrocinador e comprar um horário para fazer isso. Hoje está na mão. Aham. É uma profissão que antes não existia, né? É verdade. YouTuber também é uma profissão que não existia antes, né? E hoje você tem pessoas que se especializaram dentro das suas áreas e hoje tem canais do YouTube de sucesso, Aham. né? Iberê Tenório, do Manual do Mundo, né? O Pedro Luz, do Ciência Todo Dia, né? São ícones, né? Que estão aí no dia a dia fazendo... são cientistas, né? Ou
no caso do Iberê, ele também fez a USP, né? Que tem um canal de sucesso explicando como que funcionam as coisas, Aham, né? Profissões que antes não existiam. perfeito. Se eles tivessem se a gente tivesse hoje o que eles se formaram, hoje eles estariam ou numa faculdade lecionando, né? Ou numa empresa trabalhando como engenheiros, Ok, né? ok. Não estariam no YouTube. Ok, mas eu vou ser mais cirúrgico ainda em relação a essa pergunta, porque eu quero chegar no melhor prompt aqui do nosso robô Alex, Mar prompt de- responder para gente. O que eu quero que você me responda é o seguinte: hoje é possível um jovem escolher uma área específica em relação à inteligência artificial, considerando que há uma remuneração bem elevada? Ou seja, hoje um jovem pode dizer assim, ó, eu vou escolher fazer engenharia de prompt. Eu nem sei se existe isso de fato. Existe. Uhum. Vou fazer engenharia de prompt porque eu sei que daqui 5 anos eu vou estar ganhando 15 mil reais. É possível fazer essa projeção em relação a isso? É possível fazer essa projeção. A engenharia de prompt já é uma realidade. Já existe a profissão de engenheiro de prompt, inclusive nos Estados Unidos é bastante pedido isso, Ah, né? Mas o principal hoje tem muita gente falando para não aprender programação. Eu já falo ao contrário, aprenda a programar. ok. Saiba programar, saiba a lógica, saiba fazer uma pergunta coerente, Aham, né? Porque isso é uma diferencial, né? E o que você vai trazer, o que o aluno vai trazer para que ele possa trazer para o seu mundo hoje uma profissão do futuro? Dados, ciência de dados, captação de dados, desde o mínimo informação possível até a macro informação aham, possível. aham. Nós Saber estamos na como era da classificar. informação nesse sentido, né? Exato. Na era da informação. Nós estamos num período, é o antropoceno, né, que é o período do homem, né? Mas eu acho que a gente já está no final do antropoceno para entrar numa era que a gente vai estar vinculado às máquinas, muito mais Ok, próximo, né? Então, nesse ponto, é uma viagem, né? Mas tudo bem. ok. Só que assim, para o aluno, para quem quiser se identificar para o futuro, né, para fazer profissões do futuro, são profissões criativas, né, em que a criatividade aliada à IA vai trazer muito mais resultados, né? Você pode ser uma pessoa que tenha um bom traço e você quiser ser seu próprio estúdio de animação, você pode usar com IA, Ok, né? Você pode ser uma pessoa que tem uma boa dicção e um bom orador, e com a IA você pode te ajudar a fazer ótimos discursos, né, Ok. que engajam as pessoas, que tragam os leads para sua empresa. Ou seja, você pode ser um salesman muito mais possante com isso, usando a IA para montar seus leads, montar sua lista e trazer, né, o cliente para sua empresa. Você pode ser um cientista de dados, né? Certo? Sabendo quais são os dados que você vai captar, como que você vai tratar aqueles dados, saber que você está falando que vem duas informações diferentes, mas você sabe classificá-las e tratar elas como se fosse uma só, né? Isso aí tem um nome já na ciência de dados hoje, né? Que você pode tratar através de uma arquitetura chamada Lambda, né? Em que você tem uma entrada de dados, você tem o processamento da informação, você joga esse processamento de informação cru, ele está ali, e faz o tratamento dele inicial, depois compara para uma base de dados que já foi alimentada previamente com informações, e ele vai realimentando ela mesmo. E isso serve para alimentar a IA, né? Muito bom. Entendeu? Então, isso são trabalhos que ainda vão ter muito ao que se fazer aí para frente, né? Quanto mais dados, quanto mais trabalho, mais você estiver tamborilando melhor ali a ferramenta, né? Melhor vai ser o seu resultado. Eu vou fazer uma pergunta um pouco retroativa só para os meus alunos de produção textual, inclusive aqueles do Igaratá Nota 1000. Rapaziada, é ele que vai responder, não sou eu não, tá? É possível a gente fazer um prompt adequado e a gente contar com um corretor do Enem por meio da inteligência artificial? Eu pego toda a redação que eu produzi, passo para a versão digital, coloco o prompt, você poderia corrigir a minha redação como se fosse o corretor do Enem e jogar para... Ele faz uma correção Sim, ele faz uma correção, ele de consegue qualidade fazer uma correção de qualidade. Se você der mais contexto ainda, melhor, né? e dá a nota. E dá a nota. De 0 a Certo. 1000, todo aquele... Uhum.
Gente, eu vou fazer isso. Vou Faça fazer isso. uma semana de teste e eu vou mandar um WhatsApp para você lá. Faça Pode isso. mandar. Você quer fazer as perguntas de tiro curto? Quanto tempo a gente tem ainda? 10 minutinhos. Tem bastante tempo. Vamos lá, 10 minutinhos. Tem uma pergunta na manga aí? Eu Pergunta tenho na um mão. monte aqui, mas eu vou polemizar esse programa aqui. Vai ficar uma loucura. 10 minutos, Ismael. 10 minutos é muito tempo. Mas vamos lá. Qual é a sua principal dica, então? A principal dica. Meu aluno de vestibulando está aqui olhando para você, especialista em inteligência artificial. Qual é a principal dica que você dá para esse estudante? Seja curioso. Sempre. Toda vez que você deixa de perguntar, de questionar, de ir atrás de informação, você deixa de obter informações valiosas. Então, seja sempre curioso. Lógico, com certeza. Manda brasa, Curiosidade. então, polemiza e vamos Eu para queria, cima. eu queria voltar um pouco nessa questão da geopolítica, já que o nosso próximo entrevistado aí é geógrafo. Deve estar aí já, deve ter chegado aí já. Como que você entende, Alex, essa questão da necessidade de cada país desenvolver a sua própria inteligência artificial? Do seu ponto de vista mercadológico, geopolítico, por que que um país hoje precisa desenvolver a tecnologia de inteligência artificial? Em caso contrário, acontecerá o quê se ele não for de fato um país sofisticado nessa área? Ele colocará os seus dados à mercê de outros países. Isso é bem factual, né? Você não tem como garantir a soberania de dados, de informações sigilosas, se sua base de dados não estiver com você, né? Não estiver na sua nuvem, governamental. Então é importantíssimo que todo governo monte a sua própria nuvem, faça a sua curadoria de dados com muito cuidado, né? Para que Dados de segredo de Estado, mesmo, você está dizendo. segredo de Estado, de Tudo que informações que acontece são... ali, Você não top pode secret. ficar fazendo reuniões pelo WhatsApp. certo? Reuniões importantes pelo WhatsApp, jamais. Jamais, né? Poxa, gente, não dá, né? Agora que você me avisa? Não dá, assim, o WhatsApp tem criptografia de ponta a ponta garantida, mas você não tem o controle desses dados. Ok. Os dados não são seus. Você assinou um contrato de cessão de direitos, né? Que ninguém lê, na verdade, né? Claro, Quando você verdade, começa. verdade. E os dados não são seus. Mesma Isso coisa quando fica você vai na gravado? OpenAI. Fica, lógico. Uma Fica. chamada de vídeo Pra fica lá. sempre, pra Fica. sempre. Fica. Você Nunca pode, mais apaga. você pode ver que você tem histórico seu de conversas antigas até. E quando você apaga, eles não apagam. Aquelas cartinhas que você mandou pra sua namorada do Ih. passado. Olha, diz a lenda que eles apagam. O que tá na escritura lá, eles apagam. Exato. Mas a letra miúda ninguém. Porque é o seguinte, por exemplo, o WhatsApp é Pode jogar aí, amigo. uma conversa de ponta a ponta, né? Certo? Eu tenho um dado, eu mandei uma informação para você, você recebeu essa informação, né? E apagou. Só que eu mantive. Existe, né, a possibilidade Claro. de você. Vou querer apagar essa mensagem para ninguém ver. Aí Já você era, o vai cara apagar já só tem. para você. Esquece de apagar para geral, né? Uhum. E ainda existem aplicativos que você consegue Você espiar consegue- o que a pessoa exato, apagou, né? exato. Porque Se assim, qualquer Zé Ninguém tem um aplicativo que espia, imagina a meta, né? você sabia uma coisa que é uma coisa interessante, acho que pouca gente até fala sobre isso. Quando você apaga um arquivo de um computador, ele efetivamente não apaga. Você foi lá, fez o delete, Mesmo dentro de uma máquina do mesmo HD. na máquina. Você fez o delete, você mandou para a lixeira, e depois você foi lá na lixeira e ainda falou assim: eu quero eliminar Certo. esse arquivo. Rasga. O que ele faz ali, na verdade? Ele marca na flag do nome do arquivo um asteriscozinho, ou qualquer outro caractere ali, tirando ele da listagem do computador. Mas abriu um espaço lá, não Mas abriu? os bytes estão lá dentro. Mas não abriu o espaço quando você deletou? Não abriu. Não abriu o espaço? Não abriu. Ele Então, não apaga. Ele só marca que aquele espaço, aquela área, está disponível para ser reescrita. Mas se você não gerar arquivos que reescrevam ele, aquilo mantém. É aquele papo dos caras levarem especialistas para restaurar a máquina, né? Eu apaguei um dado aqui que não podia, aí o cara vai e faz aparecer. Já acontece isso, né? Exatamente, acontece isso. Porque o rastro digital fica. Aham. Né? Você tem áreas de partições do computador
quem já trabalhou com a parte de formatação de computador, já viu que ele faz várias partições, uma de boot, outra com o sistema operacional e outra com dados, né, com os dados de uso comum, né? Então, ele sempre deixa alguns rastros, porque ele procura otimizar a utilização do computador, colocando dados onde não foi gravado dado. Ele só começa a reutilizar aquele espaço depois que está mais lotado. Aí, depois que foi reutilizado, não tem como recuperar mais. Aí depois que foi reutilizado, não tem. É que nem a Porque- fita. É. É que nem a fita quando você gravava coisa em cima da fita. Já era. Entendi. Ismael, já foram aqui os nossos minutos. Vamos lá, vou começar então as perguntas finais Tiro aqui curto aqui pra Vamos lá. gente desalugar o nosso querido Alex, Márcio. você que é um cara da área da tecnologia, fala pra gente aí um filme, cara, que você acha que foi um filme profético em relação ao IA, algo do tipo, que trouxe aí pra gente Só uma um filme? reflexão. Pode ser um filme, uma série, mais de um. Ó, Fala um pouco aí. Bicentenário, Westworld, o Homem Bicentenário, né? Aham. O Westworld, teve também aquele Daryl, é um filme antiguinho até, né? E o robô. Eu Robô, o Eu Robô e o Homem Bicentenário são da mesma fonte, Aham. tá? Que é o Isaac Asimov. né? Isaac Asimov. Tem o né? IA também, não tem? Tem o IA. Tem o IA também, né, do Spielberg, Do Spielberg. filme pesado. Blade né? Runner. Blade Runner falava sobre os replicantes, né? Então também é isso, né? E A gente se adonou da pergunta, você viu, né? Foi. A gente perguntou pra ele, saiu respondendo junto. olha só, um que vocês não esperam que fale sobre inteligência artificial, mas Matrix. Duna. Duna. Olha só. Uau, é verdade. Duna. A Desenvolve aí. Duna é uma série, não, é uma série de livros, né, na verdade, que a história começou justamente por conta de uma rebelião de IA, em que depois que houve toda a guerra contra os humanos, toda e qualquer inteligência artificial foi banida. Olha só. Por isso que tem os computadores humanos que faziam a navegação. Uhum. E por isso que houve o uso do tempero, né, do spice, né, para poder aumentar as capacidades dos Fremen, eu não lembro agora o nome de cada um deles, mas tem essa relação. É um filme que ninguém espera, fala sobre a conquista do Messias, de Duna, coisa e tal, mas a origem de Duna vem a partir da IA, Beleza. Olha da só. rebelião. Beleza. Uma outra pergunta, mais apocalíptica, né? Uhum. O que você acha que a gente deve temer em relação à IA? Existe algo que a gente possa realmente se preocupar, com que a gente realmente deva se preocupar? E quais os caminhos que as tecnologias não deveriam, de certa forma, se desenvolver? Para onde elas não deveriam se desenvolver? Você consegue ver isso como uma espécie de um profeta aí? Sim, toda a IA ela tem um problema que é baseado no viés humano. Se a gente pegar pessoas que têm um viés que não é um viés voltado para a benevolência da humanidade, vai ter problema. Né? Esbarra no aspecto ético-moral. Esbarra no aspecto ético, no aspecto moral, no aspecto de eugenia, né? Então, e até de genocídios, né? Porque é uma questão de lógica programada, de acordo com um viés, Perigo, hein? que você pode realmente gerar um genocídio por conta de uma decisão errada, né? De um viés. Mas o viés não veio da IA. A conclusão não veio, a conclusão veio através de um viés humano, Aham. né? Esse é o maior risco que a gente tem com uma IA, né? E tem até um vídeo que o Pedro Loss falou sobre isso, né? Se você der um comando para uma IA de fazer, e se você não souber fazer esse comando correto, eu quero que você seja otimização de clipe de papel, né? Ela pode chegar à conclusão que para fazer melhores clipes de papel, ela tem que reduzir o número de humanos na civilização. Perfeito. Então ela começa a eliminar os humanos para fazer clipes de papel, Meu Deus. né? Perfeito. Certo? Porque você não tem um controle, porque você não soube fazer o controle correto, Aham. né? E uma coisa Então, conectada à outra. uma coisa conectada à outra. Então, assim, você tem que saber dosar mesmo, e aí eu acho que o Asimov já deu um guia pra gente, que são as 3 leis da robótica, né? Aham. Tá? Que é você não ferir o humano, a não ser que você,
não colocar em risco a sua existência, a não ser que ela coloque em risco a existência do ser humano, né? Nunca deve colocar em risco a existência do ser humano. E, em último caso, sacrificar a si mesmo para salvar o ser humano. 3 leis da robótica, né? Então, se a gente conseguir fazer isso daí, deixar gravado no firmware dos robôs que vierem para Aí estamos em frente, segurança. estaremos mais seguros, mas hacker é hacker, né? Sim. Verdade. Não existe segurança integral, né? Sempre há ali 1% ali de possibilidade de dar errado. A gente pode quebrar um ser humano também. A gente pode fazer com que um ser humano ele haja de acordo com uns princípios, haja totalmente diferente dos princípios que ele aprendeu, né? Através de manipulações, manipulações de massa, né? Porque nós temos a tendência a seguir muito a massa, né? Nós somos animais racionais, né? E a gente tem a tendência de juntar e seguir a um líder, né? Da matilha. Por isso que a gente vê as coisas que a gente vê hoje, né? E isso também é uma quebra, né? Só que no caso da IA, no caso de um robô, você pode hackear, né? E hackeando você O pode controle fazer é muito maior. um controle maior. Vamos lá, uma última pergunta então, dentro dessa fase, dessa metralhadora de perguntas apocalípticas. Você acredita que o ser humano vai se fundir à máquina algum dia, algum momento? Está próximo disso acontecer? Não vejo por que não. É que isso não vai acontecer. Tanto na parte de criação de tecidos, né, quanto na parte de órgãos biônicos, né, e até o advento da impressão 3D, que já vendo impressões de órgãos também, né, com células, assustando já. né, Que loucura. já está sendo estudado isso. Inclusive já tem até Que impressão de loucura. carne já. Já estão fazendo impressão de carne que você pode, já fizeram já um bife. Bife humano. Não humano, um bife para você comer mesmo. Um bife de boi Eles sem colocam ter boi. lá- Matéria orgânica. Matéria orgânica. Quer dizer, você né? coloca toda a substância lá e ele imprime um bife. Imprime bife. Que delícia, hein? Né? Ó, Ali. chique. Eu ia fazer uma piada que merda ruim. O programa é para adolescente. Pô, calma aí, galera. Mas assim, isso vai contra outra profissão, né? Que é biotecnologia. Né? Biotecnologia, sim. Isso é uma outra Profissões do futuro, profissão de verdade. futuro. Né? Então, isso tudo vai trazer uma evolução, uma longevidade humana, né? Que talvez nós tenhamos hoje, já estejamos vendo o ser humano que vai viver 150, 200 anos. Não, provavelmente não a gente, né? Mas hoje já nasceu o primeiro ser humano que vai viver 200 anos. Uau. Legal. Encerramos excelente. com essa pergunta apocalíptica e resposta mais ainda. Marra, muito obrigado pela tua presença, Muito obrigado. por dividir com a gente a sua experiência e, mais uma vez, se você não sabe por onde começar, a gente pode te ajudar a conseguir os 800 mais ou até os 900 mais já no próximo Enem, ok? Vem com a gente, mais de 400 aulas gravadas, questões também produzidas pelos professores do curso do Pop Enem e você, com certeza, vai atingir os seus objetivos se você estudar com seriedade e se você usar a inteligência artificial de modo inteligente e consciente. Muito obrigado mais uma vez. Palmas para o Valeu, nosso obrigado. querido Marra. Venha para a Faculdade dos Seus Sonhos. Vem com o Pop Enem. Até mais.